Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. Esse vídeo é para comentar de forma mais rápida algo que eu já falei numa live, mas as lives acabam ficando longas, fica difícil de assistir, então resolvi fazer um vídeo. Tá? Então é para comentar as novidades em relação ao pedido de porte e comentar o ofício circular 6/2019, que eu fiz a live comentando e depois fui lá na Polícia Federal para conversar pessoalmente e ver as informações confirmadas, etc. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, o pessoal aí falando que o documento é sigiloso, que isso, que aquilo, que a Polícia Federal vai instaurar inquérito para saber quem que vazou o documento. Isso não existe, gente. Na administração pública vigora o princípio da publicidade. Todo documento é público. Qualquer documento é público. Para o documento ser sigiloso, ele tem que ser classificado como sigiloso. E para ser classificado como sigiloso, precisa ter autorização legal para isso. Tá? A única coisa que faz sentido nesse papo é que realmente um ofício circular ele não é endereçado para o público em geral. Então ele não interessa ao público em geral, mas não significa que o público em geral não possa ver o documento, certo? Então assim, pode ser que eles não publiquem no site, não fique fácil de você ver. Mas se você chegar lá e falar, eu quero uma cópia do ofício circular, eles têm que te fornecer. Não tem, até porque, muito provavelmente, muito pedido de porte vai dizer lá, conforme e tem tal do ofício circular, alguma coisa assim. Eles vão usar isso aqui para fundamentar decisões sim ou não. Então, esse papo de que o documento é sigiloso simplesmente não faz sentido. Tá? Segundo lugar, por que eu resolvi comentar o documento? Porque eu trabalho com isso há mais de 10 anos e eu sei reconhecer quando um documento é verdadeiro e quando um documento é falso. Esse documento já tinha chego para mim já faz uma semana. Só que quando chegou para mim eu vi que não era uma versão final do documento que seria realmente transmitida e colocada. Dava para ver que era uma simples minuta. Por quê? Porque não tinha data, não tinha número, não tinha o nome de quem assinava, certo? Não tinha padronização, não tinha nada, certo? Obviamente errado. Esse aqui, tudo certo, tudo faz sentido. Se tudo faz sentido, se a probabilidade é que o documento seja verdadeiro, é porque provavelmente é verdadeiro. Tá? Se tivesse uma alteração, provavelmente seria uma alteração mínima, provavelmente só a data. Tá? Mas a data fazia sentido, o conteúdo faz sentido, a pessoa que assina realmente faz parte, é só procurar na internet, faz parte do órgão, né? E o órgão é competente, né? Seria uma falsificação muito bem feita. Né? E também não vejo motivo para alarde. Tá? O único motivo que eu vejo para alarde é porque tem gente aí que não gosta do conteúdo e daí fica fazendo doce. Tá? Então, tá ultrapassado esse pequeno porém. Tá? Daí o pessoal pediu para eu comentar o negócio do Exército. Eu não tenho o que comentar daquele ofício lá do Exército. Lá. O conteúdo do Exército é assim, voltem a trabalhar, cambada. É só isso que está escrito lá. Não tem nada, não tem nenhuma informação útil. Né? Em relação ao que realmente está aqui no ofício circular, juntamente com o que eu conversei lá pessoalmente na Polícia Federal, como responsável pelo andamento dos processos SINAR. Tá? Em relação aos calibres, não tem mais restrição de calibre pro porte. Então vai sair lá o porte, segundo o que está escrito aqui, segundo o que eu conversei com o rapaz, relativo só ao tipo de arma. Tá? Eu nem sei se isso vai realmente acontecer, mas você lendo o documento, você vê que em algum ponto aqui eles fazem a informação de que ainda não tem normativa e tal, então continua aplicando a IN de 2017 para teste, etc, fazendo a diferenciação entre teste de pistola e teste de revólver. Se tem essa diferenciação sendo considerada aqui, provavelmente isso daí vai ter uma diferenciação no porte que vai ser definido, no documento de porte. Portanto, isso deve ser levado em consideração. Tá? Não vai ter diferença de calibre. Mas eles ainda não têm a lista dos calibres permitidos. Segundo eles, isso vai ser encaminhado pelo Exército para eles. Quais calibres que vão ser permitidos e liberados? O que eu acho? Eu acho que o Exército simplesmente vai pegar a lista da CBC e vai encaminhar para eles. Vai homologar lá e vai encaminhar para eles. Tá? Assim que eles receberem a lista, eles vão começar a expedir as autorizações de porte dos calibres que não eram permitidos e agora passam a ser. Então, em resumo, o que o rapaz me disse? Dê entrada, pode dar entrada no pedido. Só que enquanto não vier a lista do Exército, teu pedido vai ficar aqui suspenso. Quando vier a lista, a gente insere esses calibres direto no sistema, lá no SINARM, e daí o sistema automaticamente já vai expedir as autorizações como acontecia antes. Né? Por enquanto, 380 e 38, você pode pedir, eles estão dando andamento normal nos procedimentos. Calibres que antes eram restritos e agora são permitidos, eles estão segurando porque o que ele me disse? O novo sistema do SINARM, ele é tudo fechado. Antes,
o agente ele tinha a possibilidade de preencher tela por tela. Então ele ia lá e preenchia na mão, certo? Ele tinha controle de fazer, até pulando etapa, se fosse necessário, etc. O sistema do Sinarme 2 ele fechou tudo. É tudo com os dados já inseridos no sistema, pelo lojista, pelo fabricante, etc, etc. Então eles não têm mais acesso para ficar arrumando e fazendo na mão. Então, como o sistema está programado que calibre acima de 380, acima de 38 não é calibre permitido, simplesmente o botãozinho não funciona para dar seguimento no procedimento em relação aos calibres que agora são permitidos. É uma inviabilidade técnica lá deles de dar seguimento. Vindo a lista do Exército, eles vão alimentar o sistema e vão dar seguimento, tá? Então, em relação a calibre é isso. Se você está com pressa, fique nos calibres permitidos. Se você quer o calibre maior, daí não dá para ter pressa, porque o sistema simplesmente não emite o documento. Em relação ao número de armas, tá? Em relação ao número de armas, o que eles me disseram lá na Polícia Federal? Lá no Exército é normal, compra lá a arma e faz o apostilamento, daí tá naquele limite do decreto dos 30. Eles disseram, no entanto, o seguinte, tá escrito aqui, como eles não têm acesso ao sistema do Exército para saber quantas armas você tem, eles não têm acesso nenhum ao sistema do Exército, eles estão considerando, você sendo CAC ou você não sendo CAC, aquele limite de 4 armas, tá? Então você vai comprar arma Sinarme, o limite para você mesmo, você sendo CAC agora, é 4 armas, tá? Eu acho que isso daí é meio irrelevante porque quem é CAC, provavelmente vai querer ter 1 ou 2 armas de porte no Sinarme e de resto fica tudo lá no Sigma mesmo, né? Então não faz grande diferença, tá? Aí vem um ponto que é importante. A Lei 10.826, ela fala em idoneidade, comprovação de idoneidade para fins de compra de arma. Porém, a circular aqui, ela fala em idoneidade moral, tá? E existe uma diferença jurídica entre uma coisa e outra, tá? Qual que é a diferença? Segundo informações, o Exército ele faz análise da idoneidade de forma mais legalista. Ou seja, se você tiver as certidões criminais todas negativas, o Exército não quer saber se tem informação em algum outro lugar, certo? Ele simplesmente vai lá e defere o teu pedido, tá? Isso explica o fato de algumas pessoas aí que têm um histórico complicado terem CR. E a gente fica na dúvida, fala, pô, mas o cara tem o histórico, tem o problema lá. Como é que o cara tem CR? Como é que o cara tem arma, né? É porque o Exército é mais legalista, ele faz essa análise, saiu a certidão negativa, ótimo, tá? Tem inclusive informações de que em alguns casos a certidão saindo positiva, mas não sendo nada grave, né? Sendo um crime sem violência, uma mera contravenção penal, o Exército mesmo assim acaba te concedendo o CR, tá? A Polícia Federal não, tá? A Polícia Federal vai exigir as certidões todas negativas e eles vão verificar os sistemas de informação internos deles. A orientação é que, mesmo que todas as certidões estejam negativas, se surgir alguma coisa num sistema de informação, é para negar, e o fundamento na negativa vai ser a impressão desse documento. Eles vão juntar lá, apareceu isso aqui no documento tal. Isso torna importante 2 coisas, tá? A primeira, que explica aí, certa rejeição de um certo pessoal aí em ir na Polícia Federal, e explica o fato do pessoal ter ficado triste, que o novo decreto atendeu todas as demandas, mas mandou tudo para a Polícia Federal, né? Se você tem um histórico complicado, realmente algumas coisas que passam no Exército, na Polícia Federal não vai passar, né? Daí realmente isso vai complicar, tá? Então isso é importante para quem tem problemas anteriores, né? Então o pessoal pergunta assim, puxa, quando eu era jovem, fui pego lá com posse de droga, né? E quando eu era jovem lá, eu tive um problema assim, 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 acabei sendo injustamente condenado, e não sei o que, não sei o que, mas a certidão já não sai mais. Isso pode realmente te complicar na Polícia Federal, tá? Aí vai a orientação. No meu entendimento, o Estatuto do Desarmamento fala em idoneidade no sentido de certidão negativa, tá? Se eles te negarem por esse motivo, tem um histórico lá antigo, lá uma pena que você já cumpriu, né? Já não faz parte, você não é mais, já não faz mais diferença para primariedade, etc, etc. Cabe um mandado de segurança para questionar isso daí, porque eles estão indo além do que a lei manda. E outra questão para quem teve condenação, etc, etc, é importante abrir o processo, ir atrás do advogado e abrir o processo de reabilitação criminal. Isso é uma ação que você entra, que daí o juiz determina ativamente que todos os seus registros sejam apagados, certo? Aparentemente essa situação explica aí a repulsa que um certo pessoal tem à Polícia Federal, né? Explica por que ficaram chateados que essas coisas foram atribuídas à Polícia Federal e por que queriam tanto, mais tanto, que isso daí ficasse tudo no Exército, né?
Quando você tem um histórico complicado, realmente é mais difícil. Então, gente, primeira coisa é não se meter com fazendo cagada, né? Quer ter arma, não dá pra ficar fazendo cagada. Segundo lugar, quem teve histórico, né? Na juventude, às vezes a gente faz umas cagadas lá, se informe com o advogado para fazer a reabilitação criminal, que realmente, pelo que está escrito aqui, a Polícia Federal não vai olhar só as certidões. Eles vão puxar a ficha e se tiver qualquer coisa lá, eles vão negar, tá? Cabe negar? Não cabe negar? Pela minha interpretação, não cabe negar, tá? Ah, mas cabe a interpretação de que a lei falou em idoneidade moral? Cabe, interpretação cabe, entendeu? Porque ele não falou apresentação de certidões negativas. A lei fala idoneidade comprovada pelas certidões. O texto exato é aqui, ó. Comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, certo? Análise mais legalista, que é o que o Exército faz. Apresentou a certidão, pronto, acabou. Análise menos legalista que a Polícia Federal faz. Não, mas é idoneidade. Idoneidade é idoneidade moral. Se apresentou a certidão, beleza, mas eu tenho o poder de investigar e ver que não é idôneo. E negar por falta de idoneidade, tá? Que essa é a interpretação da Polícia Federal. E no meu entendimento é por isso que tem gente que quer tudo lá no Exército e não quer nada na Polícia Federal. Por quê? A interpretação da Polícia Federal não é atendida. Especificamente é o porte. A validade do porte é 10 anos, tá? Aí primeiro ponto. Quem já tem porte não teve nesse decreto renovação automática. Ao contrário do registro, que ele fala especificamente que a renovação é automática, o porte não tem essa determinação. Então, quem tem porte já, o teu porte continua igualzinho, não está mudando nada. Quando você for renovar, vai ser validade de 10 anos, tá? Segundo lugar, a validade de 10 anos é a validade máxima, tá? E aí tem gente que é contra, mas eu já tinha, inclusive, da leitura do decreto, da análise do decreto, já tinha chegado a essa conclusão e eu acho que essa conclusão está correta, que é o seguinte: para quem atende aos requisitos do porte por uma situação funcional com prazo máximo de ocorrência, então, por exemplo, vereador, são 4 anos como vereador, depois você perde a condição. Nesse caso, a orientação da Polícia Federal é que se limite a validade do porte ao limite da condição da pessoa. Então, eu sou vereador, estou no meio do mandato, tenho mais 2 anos, eles vão colocar o prazo do porte para o fim do mandato, tá? Isso, infelizmente, afeta também os CACs, porque a gente tem CAC, como eu, que o CR também não foi renovado automaticamente para 10 anos, tá? Quem está com CR, o vencimento do CR, quando você renovar, é que vai ter 10 anos, tá? Inclusive, tem CR saindo com 10 anos, mas também tem CR saindo só com 3, tá? Recente aí. Eu acho que a diferença é a data em que você deu entrada no procedimento. Qual que é a orientação aqui? É que se vincule o porte ao vencimento do CR. Então, poxa, eu tô com o CR vencendo. A minha orientação prática é: dê entrada na renovação do CR, certo? Pega o protocolo. Como o decreto diz que com o protocolo o seu CR já considera-se automaticamente renovado até a análise, entre com o protocolo e faça a justificativa. Peça: olha, já entrei com o protocolo, então, apesar do meu CR dizer que está vencendo mês que vem, pelo novo decreto, o vencimento é só daqui a 10 anos. Que daí, mesmo você não tendo que esperar o Exército te deferir o novo CR, certo? Você tem fundamento para justificar que o porte de arma saia com 10 anos para você, tá? Para quem tá como eu, que só vence daqui a 2 anos, não tem jeito. O porte com fundamento exclusivo no CR vai sair vinculado ao CR e eu não vejo ilegalidade clara nisso aí, tá? Tem fundamento, tem lógica, tá? No meu caso específico, como eu sou advogado, eu vou fundamentar o porte também, advogado, eu não tenho prazo para deixar de ser advogado. Então, para essas profissões, caminhoneiro, etc., eu acredito que vai sair com 10 anos e é o que está escrito aqui, tá? Para quem tem uma condição com data de vencimento, né, vereador, mandato eletivo, atirador, vinculado ao fim do mandato ou da condição quando há necessidade de renovação. Outra questão, tá, que daí não está aqui no documento, mas eu falei pessoalmente com o rapaz, tá? Prática. Peguei o documento, né? Tava lá na Polícia Federal, levei o documento impresso, conversei com o delegado, falei: você já recebeu o documento? Não, a gente não recebeu ainda e tal. Eu falei: puxa, mas é que não é minha área, não sei o que, isso daí você tem que falar com o fulano. Faz o seguinte, desce lá embaixo, diz que eu pedi pra você falar com ele, tá? Aí desci lá embaixo, falei com o fulano, pedi pra falar com o fulano, aí a moça lá do atendimento, ela falou: ele tá ocupado. Falei: não, mas o delegado tal pediu pra eu falar com ele, assim, pode chamar ele lá. Aí ela: sobre o ofício? Falei: sobre o ofício. Ele acabou de receber, ele tá lá dentro estudando o ofício. Falei: então ótimo, maravilha, porque eu já estudei o ofício, eu posso discutir com ele. Chamei ele lá. Aí chamou o rapaz, muito gente boa, muito atencioso, entendeu? Dá pra ver que realmente, assim, tava tendo climão, porque o pessoal que
realmente faz as coisas, estava querendo dar andamento e o delegado lá é que não queria. Inclusive aqui em Curitiba, formação é que foi trocado o delegado responsável, tá? Então, o novo delegado que veio lá de Brasília para cumprir o decreto começou agora, então provavelmente em Curitiba a coisa vai começar a andar melhor. Aí o rapaz falou, não, já deu para ver aí, o decreto não vai cair, a gente deu uma segurada porque tinha umas coisas que estavam erradas no decreto, a gente sabia que ia ser mudado, tanto é que mudou mesmo e tal. Tudo bem, né? A gente entende lá, para não ter que fazer resserviço e tal. Faz sentido, até que faz sentido, né? Apesar de ter, assim, o cara não pode dizer, não, o decreto não está valendo porque vai ser modificado, porque vai cair, né? Mas, no sentido de não ter que fazer retrabalho, até que faz sentido, tá? E ele disse, agora já estabilizou, já ficou mesmo, vai ter que cumprir, o governo é outro, o governo não vai cair e tal. Ou seja, teve manifestação, o decreto realmente não vai cair. Né? Lá na Câmara nem se fala mais em derrubar o decreto, tem um pouco no Senado, mas se modificar, vai modificar pouca coisa, tá? O pessoal já moveu a máquina para dar cumprimento no decreto. Aí ele me explicou, o problema é que com o novo Sinarme, o Sinarme 2, a gente está com dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque antigamente no Sinarme 1 tinha as telas, mas o agente ele tinha a possibilidade de preencher as telas individualmente. Ou seja, eu quero portar uma arma de calibre restrito, certo? E eu estou fazendo transferência ao mesmo tempo, etc, etc. Então a gente tinha a disponibilidade de preencher a tela lá da transferência, registrar a transferência para o cara mesmo antes de deferido, e daí em seguida pegar os dados e preencher os mesmos dados na tela do deferimento do porte e mandar para a impressora tudo junto e já saía. Num dia saiu o documento com a transferência da arma e no outro dia já saiu o documento com o porte. Agora o sistema é fechadinho. O que ele me disse? A gente não alimenta praticamente mais nada no sistema. Por isso que a pessoa precisa ter a arma registrada no Sinarme. Porque, por exemplo, não tem a tela de preenchimento dos dados da pessoa de CPF, essas coisas assim. Não tem, simplesmente não tem. Da onde que vem esses dados? Do banco de dados onde está registrada a sua arma. Então você põe lá o Sinarme, ele puxa os teus dados, puxa os dados da arma. E daí o cara vai clicando em próximo, 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 aí tem um autorizar, não autorizar, e o teu processo está deferido ou indeferido. É isso. Então eles não têm acesso. Mesmo que ele queira, ele não consegue, né? Outra coisa que ele me disse, o sistema tem 1 mês de funcionamento. Diz que se funcionou o dia inteiro, sem cair, 10 dias, foi muito. Tá? Troço cai toda hora, dá problema, a tela lá de anexar os dados não funciona, tá? E isso, ele me explicou, isso impede quem tem arma no Sigma de dar entrada. Por quê? O que ele me disse? Olha, em janeiro foi assinado um acordo com o Exército, onde nós, Polícia Federal, daríamos acesso aos nossos sistemas ao Exército. E o Exército, por sua vez, daria acesso aos seus sistemas a nós, Polícia Federal. Nós demos o acesso ao Exército. Se o Exército quiser consultar se você tem uma arma da PF, ele consulta. Mas o Exército não nos deu acesso, tá? Ele chegou, não mostrou pra mim, mas teve um colega aí que a tenente até mostrou pra ele, e eu não tinha, ele até queria me mostrar, ele falou, não, entra aqui, eu vou te mostrar. Eu falei, não precisa estar falando, não tem por que duvidar o que você está falando, né? Mas o que ele me disse? Tem um botão lá, consultar Sigma, só que o botão não faz nada, tá desabilitado, né? Que é onde eles teriam como, por exemplo, ir lá, você tem uma arma no Sigma, você chega lá, fala, olha, quero fazer o meu processo de porte com essa arma. Ele poderia entrar, clicaria no botão, colocaria a arma Sigma, importar cadastro, faria um cadastro, e daí ele poderia seguir com o teu processo de porte a partir daí. Esse é o desenho do sistema. Só que não funciona, o botão está desabilitado, então os caras não têm o que fazer, certo? Aí não é má vontade de desarmamentista. Então o que o pessoal está fazendo para tentar contornar isso daí? No site da Polícia Federal você tem lá um botão que chama Registro de Armas. Se você clicar nesse botão, ele tem uma opção lá, Registro sem autorização prévia. Então o que os CACs estão fazendo? Aí você faz se você quiser, tá? Você põe lá, Registro sem autorização prévia, põe os dados da tua arma, preenche, paga a GRU e protocola lá, entendeu? O máximo que vai acontecer é você perder R$88, tá? Tá tendo discussão, mas pode, não pode, tá? O que eu acho? Eu acho que não tem previsão legal para fazer dois registros, um registro de arma nos dois sistemas, tá? Só que na falta do sistema ter alguma tela que lhe permita, entendeu? Esse pode ser um meio de resolver o problema. Faz por lá, a Polícia Federal dá andamento, gera um registro, é só ele não te entregar o CRAF, mas te dá o número do Sinarme, que daí você vai conseguir dar seguimento no teu pedido de porte com a tua arma Sigma, tá? É xaxicho? É xaxicho. Funciona? Funciona. Considerando como o efeito Brasil
Eu acho que de repente vai sair uma iene dizendo que é assim que tem que ser. Eu acho muito provável, porque eu já vi esse tipo de xaxixa acontecer várias e várias vezes, tá? Aí quando alguém, mas é ilegal, mais isso, mais aquilo, não sei o que, eles falam, então licita lá, faz de outro jeito, né? Enquanto não sair, a gente vai fazendo isso aqui, porque a gente tem que cumprir a lei, e o único jeito de cumprir a lei é assim, tá? Então, eu acho, tá? Se fosse pra chutar, considerando aquele ditado, nunca subestime a preguiça, eu acho que é assim que vai ser feito. Então, eu, por exemplo, eu vou fazer. Tá, vou pedir lá um registro da minha arma que eu tenho no Sigma, lá no Sinarme, né? De repente eu dou sorte, sai até um craft do Sinarme lá e pronto, né? Mas a arma não pode ter 2 registros ao mesmo tempo. Sinceramente, não vejo essa proibição, certo? Tá escrito, as armas do Exército serão registradas no Sigma, as armas de competência da Polícia Federal serão registradas no Sinarme. Mas não tá escrito, é proibido ter duplo registro. Não vejo por quê, entendeu? Cria-se a jurisprudência de que pode. E pronto, tá? Fator Brasil aí operando a toda nessa questão, tá? Então, resumo. Você precisa ter uma arma no Sinarme, senão você não consegue dar entrada e os caras não tem como resolver isso pra você. Não é má vontade, tá? O único loophole que tem aí na questão é você entrar lá e pedir o registro da sua arma Sigma, dizendo lá, registro, arma sem autorização prévia, tá? É o que dá pra fazer. Enquanto não for resolvido como é que vai ser feito, quem tem só arma no Sigma não consegue dar andamento, tá? E não é má vontade dos caras, os caras não têm o que fazer, tá? Continuando, últimos detalhes, tá? Tá escrito aqui que realmente não existe mais o regramento de que não pode portar em igreja, etc, etc. Sobrou só o conceito legal de aglomeração, o estatuto do torcedor, que seria mais de 1000 pessoas, tá? Então, realmente, existia um regramento que dizia que igreja, shopping, esses negócios era proibido portar. Esse regramento não existe mais, provavelmente estava em algum daqueles decretos que foram revogados. Não me deu o trabalho de consultar exatamente qual que é, mas é o que está escrito aqui, então acho que existia mesmo. Mas continua valendo a proibição acima de 1000 pessoas, tá? E aí vem um detalhe prático, tá? Não existe mais a proibição de você portar na igreja. Ótimo, não existe mais a proibição. Mas existe uma nova proibição, que é a de você mostrar a arma, certo? É proibido mostrar a arma. O fato das pessoas verem a sua arma, chamar a polícia militar e você for abordado, tá? Está previsto uma suspensão de 1 ano do direito de portar a arma, tá? Então as armas elas vão ter que ser portadas muito bem escondidas. Quanto mais gente em volta, maior a chance de alguém ver a sua arma, né? Então, por exemplo, você está dentro do seu carro, a sua roupa se mexeu e a arma acabou ficando, o cabo para fora, tá aparecendo. Alguém vai chamar a polícia? Não, porque provavelmente quem está dentro do seu carro te conhece, sabe que você anda armado, só não tinha certeza aquele dia, poxa, hoje ele está armado, pronto, acabou. Agora, na igreja, a chance lá da beata lá olhar, ficar escandalizada, fazer um escândalo, chamar a polícia é grande. E a chance de alguém pegar e falar assim, ele estava me ameaçando mesmo, que você nunca tivesse a intenção de ameaçar, mas vamos dizer que você estava ameaçando porque se sentiram ameaçados, tá? A chance é grande. Então, mais uma vez, gente, não é proibido, tá? Mas vale o bom senso, porque há consequências práticas previstas para o fato das pessoas verem que você está armado. Segunda questão, o pessoal me perguntando, mas o meu patrão pode me proibir de andar armado se eu tiver o porte? Na universidade eu fico proibido, tá? É um detalhe, tá? No meu entendimento, pode sim, certo? A propriedade privada prevalece, ou seja, minha empresa, minhas regras, tá? A universidade, a mesma coisa. Vai começar a ter situações de alunos portando, eu acho muito provável que a universidade proíba isso, né? Aquelas questões de gun free zone, etc., que acontecem nos Estados Unidos, vai passar a existir no Brasil com a normalização do porte. Provavelmente vai ter aviso lá, aqui é proibido portar. Qual que é a consequência jurídica disso? Passa a ser crime você estar portando lá dentro? Não é crime, mas é uma infração administrativa. Ou seja, eu sou patrão, eu disse lá, proibido empregado armado aqui dentro. Patrão que pegou armado, demissão por justa causa, tá? Perfeitamente justa a demissão, tá? Ele pode até te dar uma suspensão antes, te dar uma advertência, mas se você insistir, demissão por justa causa, tá? Perfeita, não tem nada, não viola seus direitos, tá? Segundo lugar, sou aluno da faculdade, sou funcionário da faculdade, tá proibido o porte, foi pego com porte, provavelmente vai ter processo administrativo, vai ser expulso, tá? Ou vai ser demitido. Então, você o fato de ter uma proibição interna não torna isso crime de porte ilegal. Mas administrativamente, né, você responde e na empresa eu não vejo porque o patrão não possa te mandar embora por justa causa. Tá? Então, portar vão ter as suas complicantes, certo? Me perguntaram lá, mas no banco? Eu acho que no banco, no dia que você for no banco, você vai desarmado, porque não vai entrar.
Não vai entrar, eu acho que não vai ter a possibilidade de entrar, tá? A polícia pode entrar porque, se eu não me engano, existe legislação específica que permite eles, proíbe o banco de proibir eles de entrarem armados, tá? Mas para o cidadão comum isso daí não vai ter e provavelmente os bancos vão colocar normativa específica dizendo, ó, se for civil não pode entrar, pronto, acabou. Deixa a arma no armário ali fora por sua conta e risco, certo? Ou seja, vai no banco, né? Já vai ter que se planejar em volta de passar no banco, porque vai ter que ir desarmado. Em relação ao atirador, tá? Dedicar um parágrafo ao atirador só para encerrar a discussão de que o atirador não tem porte porque não tá na lista e bababá, porque tem um parágrafo específico, tá? Atirador tem porte, sim, é óbvio que tem porte, tá? Então só deram um parágrafo assim. O porte do atirador só está previsto fora da lista. Pronto, acabou, tá? Um detalhe aqui. Falando do comprovante de aptidão, lendo o texto, dá a entender que eles vão dificultar o teste de aptidão. Mas enquanto isso não acontece, porque tem que ser feito via instrução normativa, continua valendo os testes anteriores. Só que eles falam aqui em tipo de arma. Ou seja, eu acredito que provavelmente eles vão querer definir. Você fez o teste de revólver, apresentou o teste de revólver, vai ser o porte só para revólver. Fez o teste de pistola, apresentou aptidão para pistola, só de pistola, tá? O que eu oriento? Faça 2 testes. Já faça o teste de pistola e de revólver e vai lá com os 2 testes, apresenta que eles ficam obrigados a ter dado os 2, tá? Tem lógica fazer por tipo de arma? Tem lógica, tá? Eu acho que tem lógica porque realmente a aptidão pro porte de pistola é diferente da aptidão pro porte de revólver. Tem lógica. Tem base legal para isso? Sinceramente, tô cada dia mais convencido que não, mas sempre foi assim, né? A gente tem no Brasil aquelas leis que elas existem porque a prática tornou a coisa lei, né? Faz 20 anos que é feito assim, ninguém nunca questionou, então fica assim mesmo, né? Então, eu acredito que essa situação fique dentro dessa hipótese, tá? Eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer, entendeu? Eu vou efetivamente lá fazer aí essa semana, como as minhas certidões só ficam prontas na terça-feira, se sobrar um tempinho aí, eu acho que eu vou lá no clube de volta fazer um teste de revólver. Tá? Então, gente, o resumo da live que eu tinha feito e o resumo das novidades é basicamente esse, tá? Leiam o ofício circular, tem bastante informação interessante e prática aqui, certo? Só comentando, era isso, as atualizações em relação ao ofício e a minha visita à Polícia Federal. Ficou longo também esse vídeo, mas tinha bastante coisa para falar, tá? Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, dá um like aí pra gente, ajuda a fortalecer, incentiva a gente a fazer mais vídeo, tá? É isso, gente, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, até mais.